Minha mãe se casou com um homem que conheceu pela internet e eu só fiquei sabendo quando ela me mostrou a foto do casamento no celular, como se fosse algo para comemorar. Ela estava radiante. Ele estava ao lado dela no corredor de um cartório, num blazer que tinha comprado na semana anterior com dinheiro que ela tinha transferido para ele. E eu fiquei ali na cozinha dela, segurando aquele celular, olhando para o rosto dela, tentando achar as palavras certas, e o que saiu foi nada. Porque o que eu estava pensando de verdade era que, quando eu soube do casamento, ele já tinha conseguido que ela assinasse 3 documentos que ela não conseguia me explicar. 3 documentos que já tinham colocado algo legal em movimento, algo que levaria 4 meses e 2 advogados para desfazer. E minha mãe, mesmo depois de saber de tudo, mesmo depois de ver as provas com os próprios olhos, ainda me disse que eu a tinha humilhado. Essa é a parte que eu nunca contei para quase ninguém. Não a fraude, o fato de ela ter me culpado mesmo assim. Meu pai morreu há 4 anos, câncer de pâncreas, 6 semanas do diagnóstico até o fim. Minha mãe, Carol, tinha 64 anos e estava com meu pai desde os 19. Ela não sabia pagar uma conta online, não sabia onde ele guardava as apólices de seguro. Ela tinha construído toda a sua identidade dentro daquele casamento, e quando o casamento acabou, não sobrou nenhuma estrutura embaixo dela. Tenho um irmão, Derek, que mora em Phoenix. Eu moro em Ohio, a 40 minutos da casa da minha mãe, o que significava que eu era a que dirigia até lá depois do velório, e ficava 2 semanas organizando papelada, encerrando contas, sentada com ela enquanto ela encarava a cadeira em que meu pai costumava se sentar. Derek mandou flores, ligava 2 vezes por semana e me dizia que eu estava dando conta de tudo tão bem. Isso já deveria ter me dito como o resto dessa história ia terminar. Por um tempo, minha mãe foi levando. Tinha as amigas da igreja, mulheres que ela conhecia há 30 anos. Tinha o jardim, tinha meus filhos nos fins de semana e isso ela vivia. Ela e minha tia Roberta foram a um retiro feminino na igreja e ela voltou parecendo mais leve. A congregação adorava ela. Ela era aquela mulher graciosa, calorosa, a que lembrava do seu aniversário e levava comida quando você estava doente. Mas estar bem e estar feliz não são a mesma coisa. E eu fui vendo ela diminuir, ano após ano, em algo menor. Ela começou a pedir desculpas por coisas que não precisavam de desculpa. Parou de usar cores. Uma vez, enquanto lavava a louça, sem me olhar, ela me disse que sentia vergonha de sentir tanta falta de ter alguém do lado dela à noite. Não uma pessoa específica, só o fato de ter outro corpo, outra presença. Ela disse que a casa fazia barulhos à noite que ela nunca tinha percebido quando seu pai estava aqui. Eu disse: "Mãe, você não precisa ter vergonha disso." E então mudei de assunto, porque não sabia como ficar dentro daquela frase com ela. Esse foi meu primeiro erro. Ela estava me dizendo exatamente o quanto estava exposta, e eu devolvi o assunto para ela como se fosse pesado demais para segurar. Ela conheceu Kieran 14 meses depois que meu pai morreu. Ela não me contou logo. Ficou falando em um amigo da internet por 3 meses antes de admitir que era um homem. Ele tinha 41 anos. Ela tinha 68. Morava em Pune, na Índia. Segundo minha mãe, era o homem mais respeitoso e a moda antiga que ela já tinha encontrado. Eu não reagi como uma boa filha reagiria, e já fiz as pazes com isso. Da primeira vez que ela me mostrou as mensagens dele, senti um frio me atravessar. Não porque fossem inadequadas, mas porque eram calculadas. Cada mensagem parecia ter sido escrita por um homem que tinha estudado o que mulheres americanas solitárias no fim dos 60 precisavam ouvir, e que tinha treinado para entregar isso. Ele a chamava de uma mulher de rara elegância. Falava sem parar sobre a mãe dele, sobre ter sido criado para honrar mulheres mais velhas,
sobre como os homens ocidentais não as mereciam. Escrevia coisas como: conversar com você acalma algo em mim que eu tinha esquecido como aquietar. Minha mãe não apenas acreditou nessas mensagens, ela as decorou. Me lia de volta como se fossem escritura sagrada. Em 6 semanas estavam em videochamada todo dia. Em 3 meses, ela acordava às 5 da manhã para combinar com o fuso horário dele. Emagreceu 5 quilos. Comprou uma blusa curta na Amazon porque ele disse que ficaria bem nela. E usou no culto de domingo e contou para a amiga Beverly que alguém especial tinha sugerido. Beverly aparentemente disse que ela estava linda. Minha mãe me contou essa história como se fosse uma coisa bonita. Ela estava radiante de um jeito horrível e frágil, que me fazia sentir que estava vendo alguém caminhar sonâmbulo em direção à beira de algo. Tentei tocar no assunto uma vez. Ela me cortou no meio da frase. Ele não está atrás do meu dinheiro, Lauren. Ele não é esse tipo de homem. Eu não tinha dito dinheiro. Ainda não tinha chegado a nenhuma preocupação específica. Ela já tinha ensaiado a defesa. Já tinha decidido o que eu ia dizer e se preparado para descartar. Aí veio a primeira transferência, $800, contas médicas da mãe dele. Quando ela me contou, foi casual, quase irritada por ter que mencionar, como se esperasse que eu fosse fazer um drama. Perguntei como ela tinha mandado. Ela me mostrou o aplicativo no celular, um app de transferência internacional que ela mesma tinha baixado e configurado. Minha mãe, que 2 anos antes tinha me ligado em pânico porque não conseguia anexar uma foto no e-mail, tinha aprendido a fazer transferência internacional para um homem que nunca tinha tocado. Liguei para Derek naquela noite. Ele disse: ela é uma mulher adulta, Lauren. Você não pode administrar a vida dela. E eu quis atravessar o telefone. Ela me disse que ele estava pedindo visto de visitante. Quando foi aprovado e a passagem estava comprada, ela já tinha mandado pouco mais de $4.000. Sei esse número porque acabei encontrando os comprovantes. Ela me disse que eram 2.000. Ela já mantinha um conjunto separado de fatos para ele e um conjunto separado de fatos para mim. Era bonito de um jeito quieto e calculado, alto, composto, sem ostentação. Tinha uma tranquilidade que passei semanas tentando nomear antes de finalmente entender o que era. Não era paz. Era a calma específica de alguém que já fez isso antes e já sabe como termina. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e manteve contato visual por exatamente o tempo certo. Elogiou meus filhos pelo nome, informação que minha mãe claramente tinha passado com antecedência. Trouxe presentes, uma echarpe de seda para mim, um brinquedo de madeira para meu filho. Comeu tudo que foi servido e elogiou a comida da minha mãe à mesa. Disse para Derek que dava para sentir o calor da família assim que você entrava. Derek riu e disse que era Carol mesmo. Era assim que ela era. Eu vi meu irmão amolecer em tempo real. Vi minha mãe ficar mais ereta do que tinha ficado em anos. E eu não conseguia apontar para uma única coisa, que era exatamente o problema. O momento que me ficou preso foi pequeno. Durante o jantar, enquanto Derek falava, os olhos de Kieran percorreram o ambiente. Não ansiosamente, metodicamente. Ele olhou para as estantes, as fotos emolduradas na parede, a mesinha lateral com a correspondência empilhada, a lareira com o retrato de casamento dos meus pais e o potinho de cerâmica onde minha mãe guardava a chave reserva. Ele olhou para tudo do jeito que uma pessoa olha quando está construindo uma planta baixa na cabeça. Não era curiosidade, era avaliação. Quando minha filha derrubou o suco pela mesa, ele foi o primeiro a se levantar. Limpou tudo rapidinho, disse que não era nada, olhou para ela com aquela facilidade calorosa. Minha mãe ficou olhando para ele como se ele tivesse realizado um milagre. Eu fiquei sentada com as mãos no colo pensando. Ele sabia que estávamos observando. Naquela noite, perguntei quanto tempo ele planejava ficar.
Minha mãe disse que eles ainda não tinham definido uma data, como se fosse óbvio, como se claro que não tinham. Ele estava lá há 6 semanas quando percebi a primeira mudança de verdade. Minha mãe parou de me ligar de manhã. Passou a retornar minhas ligações horas depois, às vezes depois das 9 da noite. Quando eu ia lá em casa, Kiran estava sempre presente, sempre educado. Trazia café para mim sem perguntar, depois sentava perto, quieto, agradável, observando. Começou a usar a gente. A gente estava pensando em repintar a cozinha. A gente quer ir para um lugar quente em janeiro. A gente conversou com alguém do banco sobre atualizar algumas contas. Eu travei nessa última. Disse: "Como assim, atualizar contas?" Minha mãe entrou rápido. "Só o pagamento de contas", disse ela. Kiran tinha ajudado a configurar o acesso digital direito. Kiran sorriu para mim e disse: "Só quero ter certeza de que ela está sendo cuidada, Lauren. Sei que você se preocupa com ela. Eu também me preocupo." Tranquilo por fora, por dentro, uma porta fechando na minha cara. Numa tarde, minha mãe foi à cozinha buscar mais bebida, e Kiran e eu ficamos sozinhos à mesa por menos de 2 minutos. Ele me olhou, não com maldade, o que de algum jeito era ainda pior, e disse: "Você carregou essa família por muito tempo, desde seu pai. Esse tipo de peso muda uma pessoa." Eu não respondi. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse considerando algo, e acrescentou: "Sua mãe também se preocupa com você. Ela diz que as coisas no seu casamento têm sido difíceis faz um tempo." Eu não tinha contado isso para minha mãe. Não dessa forma. Nem era completamente verdade. Mas o jeito como ele disse, não fofocando, catalogando, me fez sentir que ele tinha enfiado a mão em algo particular e virado para ver o que poderia valer. Quando minha mãe voltou com os copos, ele estava falando de outra coisa completamente e sorrindo com naturalidade. Acho que ela não percebeu que eu não abri mais a boca durante o resto da visita. Em poucas semanas, coisas que eu tinha dito em particular para minha mãe voltavam para mim distorcidas. Ela dizia coisas como: "Kiran sente que você nunca deu uma chance de verdade para ele." Ou: "Kiran comentou que percebe que você sempre traz o assunto de dinheiro quando vem visitar." Ele estava me reescrevendo dentro da cabeça dela, devagar, sem deixar impressão digital, uma frase plantada por vez. Disse para minha mãe que eu era controladora demais e que isso vinha de um luto não processado pela morte do meu pai. Disse isso como terapeuta, como um homem que entendia nossa família melhor do que nós. E minha mãe, que tinha me visto dormindo no sofá dela por 2 semanas depois que meu pai morreu, para que ela não ficasse sozinha, pegou essa interpretação e aceitou completamente. Derek me disse que tinha ouvido a mesma coisa da mãe. Disse: "Olha, Lauren, Kiran parece que genuinamente se importa com ela. Talvez você precise considerar que não está sendo objetiva." Disse isso com delicadeza, como se estivesse me fazendo um favor. Como se Kiran não tivesse passado 6 semanas se certificando cuidadosamente de que seria o mais fácil de acreditar. E o que ninguém te conta sobre esse momento é o seguinte: você não pode gritar, você não pode chorar, porque se você ficar emotiva, você comprova o ponto que eles já fizeram sobre você. Fui até em casa e fiquei sentada na garagem por 20 minutos, no escuro, porque a impotência específica de assistir alguém ser desmontado, camada por camada, não tem palavras boas. Enquanto isso, minha mãe estava contando para as amigas da igreja sobre ele. Beverly, Roberta, as mulheres do grupo de domingo. Ela estava radiante quando falava dele, aparentemente. Beverly tinha tirado uma foto num evento da comunidade da igreja. Uma dessas confraternizações onde Kiran tinha comparecido 2 vezes, parado do lado da minha mãe, encantador e caloroso e completamente à vontade. Beverly postou a foto na página do Facebook da comunidade da igreja, com uma legenda sobre novos começos. Teve 43 curtidas. As amigas da minha mãe de 30 anos de vida tinham clicado um coração na felicidade dela. E Kiran estava lá parado, sorrindo,
sabendo exatamente que tipo de testemunha estava construindo. Roberta me disse depois que Carol tinha dito que finalmente entendia o que era se sentir escolhida. Essa palavra, escolhida, ela usou diante de pessoas que a conheciam há décadas, e Kiran sabia que ela estava contando para elas. Ele tinha encorajado, porque quanto mais testemunhas houvesse da felicidade dela, mais caro seria para ela admitir que tinha errado. Na semana antes de encontrar os e-mails, minha mãe mencionou de passagem que Kiran tinha estado fazendo perguntas sobre a casa, especificamente se a escritura ainda estava no nome dos dois, ou tinha sido transferida depois da morte do meu pai. Ela disse que ele queria ter certeza de que ela estava protegida legalmente, caso alguma coisa acontecesse com ela. Disse isso como se ele estivesse sendo atencioso. Perguntei o que ela tinha dito para ele. Disse que tinha mostrado os papéis. Perguntei quais papéis. Ela ficou vaga. Disse que só a escritura, ela achava. Talvez algo sobre a hipoteca. Fiquei com aquela sensação por 3 dias, sem saber o que fazer com ela. Então, encontrei os e-mails. Eu estava na casa dela para deixar papéis do Derek, algo sobre avaliação de imposto territorial. Ela e Kiran tinham ido ao mercado. Eu estava esperando na cozinha. O notebook dela estava aberto na mesa. Coloquei a pasta e comecei a me afastar. E aí vi a linha de assunto na aba aberta. O nome na conta de e-mail não era o de Kiran, mas a foto de perfil era o rosto dele. Fiquei parada por 15 segundos, então olhei. Era um thread com uma mulher chamada Priya, escrito em inglês, o que eu entendi depois que era intencional. Inglês entre eles era negação plausível se alguém visse a tela. O conteúdo não tinha nada de negação plausível. Ela perguntava se estava indo conforme o plano. Ele disse que a fase dos papéis começaria em breve. Ela pediu para ele não apressar a parte legal, porque ia parecer suspeito. Ele disse: "Ela confia em mim completamente. A filha é difícil, mas o filho é fácil. Eu sei o que estou fazendo." Minhas mãos tremiam tanto que precisei me agarrar na beira da bancada. Continuei rolando. Tinha uma foto incorporada numa das mensagens. Uma mulher segurando um bebê. A mulher era bonita. O bebê tinha os olhos dele. Ele tinha escrito embaixo da foto: "Logo, Jan, prometo. Essa é a última porta que a gente precisa." Então ouvi a porta da garagem. Dei um passo para trás. Peguei a pasta. Fui para a sala e sentei. E quando minha mãe entrou pela porta carregando sacolas de mercado, sorrindo para mim, sorri de volta. Kiran me acenou com a cabeça educadamente. Disse alguma coisa sobre o trânsito no caminho. Fiquei 20 minutos. Abracei minha mãe na porta. Dirigi até um estacionamento a 2 quilômetros dali e fiquei no carro tremendo por meia hora. Eu precisava de prova. Precisava entender exatamente qual porta ele estava falando antes que ele soubesse que eu tinha olhado por ela. 2 semanas de pesquisa. Nome completo, endereço de e-mail, número de telefone cruzado com os perfis do Facebook. Ele tinha 2. Um com Kiran Mehta, outro com Kiran Mehta, ortografia levemente diferente, majoritariamente privado. O privado tinha fotos de um casamento, grande, elaborado, tradicional. A noiva era Priya. As fotos tinham 4 anos. Uma publicação fixada de 2 anos atrás, anúncio de nascimento, um menino, com nome, com foto, bem real. Ele tinha esposa, tinha filho. Tinha uma família que estava esperando pela porta que ele ficava prometendo abrir. Encontrei um fórum de expatriados, uma thread longa, com avisos de várias mulheres sobre um padrão específico. Mulheres americanas mais velhas, viúvas ou divorciadas, financeiramente estáveis. Contato romântico pela internet, visto de visitante, casamento, petição de visto por cônjuge para green card, e depois, ou desaparecimento dentro do sistema, ou extração financeira lenta no meio tempo.
Várias das mulheres descreviam homens que eram encantadores de um jeito estranhamente estudado, que falavam sem parar sobre as mães e sobre honrar mulheres, que avançavam rápido, mas faziam parecer devagar. Minha mãe não era a primeira, era um padrão. Então encontrei mais um e-mail, uma mensagem mais longa que ele tinha encaminhado para alguém pedindo conselho. Ele descrevia minha mãe como útil e profundamente solitária, o que a torna cooperativa. Descreveu a casa dela como bem localizada e já quitada. Escreveu: ela não vai resistir assim que acreditar que isso é amor. Mulheres como ela nunca resistem. Mulheres como ela. Li essa frase 6 vezes. Pensei na minha mãe comprando aquela blusa curta. Pensei nela acordando às 5 da manhã para falar com ele. Pensei nela dizendo para Roberta que finalmente se sentiu escolhida. Pensei no quanto custa para uma viúva de 68 anos dizer essa palavra em voz alta para pessoas que a conheceram quando ela era o mundo inteiro de alguém. Ele tinha olhado para aquela vulnerabilidade e visto um problema logístico para resolver. Foi num domingo. Pedi para Derek vir de Phoenix. Ele veio, cético mas presente. Eu tinha imprimido tudo, os e-mails, as fotos do casamento, o anúncio de nascimento, a thread do fórum. Tinha uma pasta. Sentei naquela mesa da cozinha me sentindo como se estivesse prestes a detonar algo que ia machucar todo mundo na sala, inclusive eu. Kieran estava na casa. Pedi para ele sentar com a gente. Minha mãe me olhou do jeito que olhava quando eu tinha 12 anos e estava prestes a dizer algo que ela já tinha decidido que não queria ouvir. Aquela decepção preventiva. Ela já sentia o que estava vindo. Coloquei os papéis no centro da mesa sem falar. Deixei ela olhar. Vi os olhos dela percorrendo a foto do casamento e pararem. Vi o rosto dela fazer algo complicado e depois ficar muito quieto. Ela olhou para Kieran. Ele estava calmo. Disse: "Onde você conseguiu isso, Lauren?" Eu disse: "Você tem esposa, tem filho. O nome dela é Priya." Ele olhou para minha mãe, não para mim, para minha mãe, e disse: "Carol, me deixa explicar o que são essas coisas." E minha mãe disse: "Lauren, deixa ele explicar." Algo dentro de mim ficou muito quieto e muito frio. Ele entregou tudo com suavidade. O casamento era arranjado, cultural, nunca um casamento de verdade. Priya era uma obrigação familiar. Tinham se separado há anos. A paternidade da criança era incerta. As mensagens tinham sido tiradas de contexto. Jan era um termo casual entre velhos amigos. Minha investigação, ele disse, tinha sido motivada por hostilidade, o que me levou a interpretar tudo errado. Disse isso como quem está corrigindo um mal-entendido, não se defendendo. Como se eu fosse a que devia uma satisfação à sala. Minha mãe concordou com a cabeça. Ela realmente concordou enquanto ele falava. Derek disse: "Kieran, se o casamento não é válido, deveria ser fácil de provar. Mostre a documentação." Kieran olhou para Derek com algo que era quase, não completamente, mas quase, um sorriso. Disse: "Derek, sua irmã tem tentado acabar com a felicidade da sua mãe desde o dia em que cheguei. Você viu. Você sempre viu. Só foi educado demais para dizer." Essa frase específica. Ele ainda estava trabalhando. Naquela sala, com as provas espalhadas na mesa, ele ainda estava se virando para encontrar o alvo mais fácil. Eu me levantei, coloquei o dedo na folha impressa. Li em voz alta. Ela confia em mim completamente. A filha é difícil, mas o filho é fácil. Eu sei o que estou fazendo. Disse: "Isso é uma citação direta, sua, para sua esposa." A sala ficou em silêncio de um jeito que tinha textura. Minha mãe começou a chorar. E aqui está a parte que preciso dizer em voz alta, porque acho que precisa ser dita. Ela não chorou para ele. Ela chorou para mim. Me disse que eu tinha mexido nas coisas particulares dela, que eu a tinha humilhado na própria casa dela, diante dos próprios filhos. Disse: "E vou ouvir isso pelo resto da vida. Você nunca foi capaz de me ver ser a primeira escolha de alguém."
Disse como se acreditasse. Disse como se ele tivesse dado aquilo para ela semanas antes, embalado com cuidado, e ela tivesse carregado esperando esse momento exato. Kiran se levantou e foi para o quarto fazer as malas. Sem drama, sem voz levantada, sem afobação. E ao passar por mim no corredor, ele parou. Não me tocou. Só me olhou com uma expressão que era quase paciente e disse bem baixinho: "Você gastou toda essa energia tentando salvá-la. Alguma vez você perguntou do que ela queria ser salva?" Então entrou no quarto e fechou a porta com suavidade, como um homem que tinha feito seu ponto e não tinha mais nada a provar. Foi a coisa mais fria na sala. Não porque fosse verdade, porque foi criada para viver dentro de mim, e viveu. Meu irmão ficou sentado à mesa da cozinha sem dizer nada, nem uma palavra. Olhou para os papéis, olhou para as mãos, não olhou para mim. Ele foi embora naquela noite. Minha mãe mal falou por 4 dias. Quando falou, foi para me dizer que eu tinha destruído algo de que ela precisava. Ela não disse que acreditava nele, mas parou bem antes de dizer que acreditava em mim. Ela viveu nesse espaço entre os dois, o lugar onde vive a vergonha, porque acreditar em mim completamente significava reconhecer que o homem que a chamava de mulher de rara elegância também tinha escrito sobre ela como se fosse um problema de cadeia de suprimentos. Derek foi embora. Me mandou uma mensagem. Acho que você estava certa, mas também acho que você poderia ter lidado com mais compaixão. Não pelo Kiran, pela mãe. Ele estava dizendo que eu devia ter sido mais compassiva com a mulher que acabara de me chamar de ciumenta pela felicidade dela, enquanto um golpista fazia as malas a 6 metros de nós. Não respondi aquela mensagem por 3 semanas. Minha mãe voltou para a igreja depois de mais ou menos 2 semanas. E essa é a parte que ainda me incomoda. Beverly não fez perguntas. Roberta apareceu uma vez, com cuidado. Mas aquela foto do Facebook, a do evento da comunidade da igreja, a das 43 curtidas, ainda estava no ar. Minha mãe teve que voltar para aquela congregação e sorrir para cada pessoa que tinha clicado um coração no seu novo começo. Mulheres que tinham assistido ela chorar a morte do meu pai por anos, que tinham visto ela renascer por causa daquele homem, que tinham testemunhado a felicidade dela publicamente e comentado. Ela teve que enfrentar todas elas. Nenhuma tocou no assunto diretamente. Passaram a ser muito cuidadosas com ela. Aquela gentileza específica de quem sabe tudo e escolhe não dizer nada. E de algum jeito aquele silêncio era a sua própria forma de humilhação. Você conseguia ver o contorno do que tinha acontecido em cada conversa que evitava cuidadosamente seu centro. Ela me ligou uma manhã e pediu para eu vir ajudar a limpar o quarto de hóspedes. A gente não falou sobre ele em nenhum momento. Lavamos os lençóis, abrimos as janelas. Ela achou um carregador que ele tinha deixado e ficou segurando por um momento. Só ficou lá, parada segurando. E depois jogou no lixo. Eu assisti ela fazer aquilo e pressionei a língua contra o céu da boca até o sentimento passar. Ela nunca disse obrigada. Pensei muito nisso. Não com amargura, acho, só com honestidade. Porque a gratidão teria exigido olhar para o quadro completo. E o quadro completo tinha uma frase sobre mulheres como ela. E ela não estava pronta para segurar isso. Talvez nunca esteja completamente pronta. E eu decidi que isso é permitido. 3 semanas depois que ele foi embora, recebi uma ligação de um advogado de imigração que eu nunca tinha falado. Ele ligava para dar seguimento a uma petição de visto conjugal, já protocolada. Protocolada 6 semanas antes, quando Kiran ainda estava naquela casa, dormindo no quarto de hóspedes, tomando café com minha mãe toda manhã, me trazendo xícaras não pedidas e me observando com aquela atenção educada e cuidadosa.
Minha mãe tinha assinado uma declaração de copeticionária. Tinha submetido prova de relacionamento, prova de coabitação, prova de suporte financeiro. Tinha fornecido o número do CPF americano dela. Tinha feito tudo sozinha, com vontade própria, porque ele tinha explicado o que era cada documento e ela tinha acreditado. Ela me disse depois que pensava estar assinando papelada para ele prorrogar a estadia. Usou essas palavras exatas. Prorrogar a estadia. Como se estivesse preenchendo um formulário de hotel. Ele tinha protocolado a petição antes de eu sentar naquela mesa. Antes de imprimir uma única folha. O processo já estava em andamento. Desfazê-lo levou 4 meses, 2 advogados e um processo formal de objeção que exigiu que minha mãe fosse ao cartório, por escrito, com o nome dela, declarando que tinha sido manipulada pelo homem que ela ainda, em alguma parte privada de si mesma, não estava completamente pronta para chamar do que ele era. A petição foi retirada. Ele desapareceu do contato completamente. O caso de imigração foi encerrado. Nunca mais ouvimos falar dele. Não sei onde ele foi. Não sei se encontrou outra porta. Penso nisso às vezes. Alguma outra mulher, em algum lugar, acordando às 5 da manhã para combinar com o fuso horário dele, aprendendo um app novo, se sentindo escolhida pela primeira vez em anos. Espero estar errada. Acho que não estou. As pessoas às vezes me perguntam se minha mãe algum dia chegou lá, se houve um momento de clareza. Uma conversa em que ela me olhou e disse as palavras. Não teve um momento limpo. Teve uma dissolução lenta. Com o tempo, ela parou de dizer o nome dele. Começou a dizer meu erro quando aquele período aparecia. Vagamente, com cuidado, como se o erro tivesse sido abstrato. Julgamento ruim, uma fase ruim. Não um homem específico que tinha olhado para o luto dela como se fosse um recurso e tomado nota. Eu entendo isso. Entendo mesmo, porque a versão completa da verdade exige que ela se sente com o fato de que a solidão dela a tornou fácil, que a fome de se sentir escolhida a fez protetora da pessoa que explorava essa fome, que a vergonha que ela sentia de estar velha e sozinha era exatamente o que ele tinha usado contra ela e que ela tinha ajudado a fazer isso acontecer. Ele não era brilhante, não era um gênio do crime. Era um homem que entendia algo muito específico e muito verdadeiro sobre ela. Que ela tinha confundido ser tratada com respeito com estar segura. Que ela se esforçaria muito para não acreditar em algo que a humilhasse. Que as pessoas que a amavam tinham deixado ela contar que sentia vergonha de estar sozinha e tinham mudado de assunto. Ele não precisava ser extraordinário. Só precisava que ela fosse solitária o suficiente e envergonhada o suficiente dessa solidão e cercada de pessoas bem intencionadas que desviavam o olhar. Ela era tudo isso. Tinha sido por anos. E eu tinha estado perto o suficiente para ver, e não perto o suficiente para parar. Ainda não sei com quem estou mais brava. Estou começando a achar que a resposta é algo que eu também ainda não estou pronta para dizer em voz alta.